Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos juntos e antes de partilharmos aqui o pão do céu, nós vamos orar. Qual era o nosso propósito de oração? Orar pela sua família, orar pela sua igreja, IPE, orar pela nação. Você está aí do lado da sua família? Está do ladinho da sua família? Você vai orar com seu esposo, sua esposa, com seu filho, sua filha. Se você está sozinho, ore pela sua casa. Irmãos, qual é o significado da palavra ressurreição para você? Essa palavra precisa significar algo na sua casa, no seu lar, no seu coração. Aquele que estava oculto ressurgiu, aquele que estava morto reviveu. Dá uma olhada aí para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu familiar. Toda vez que alguém aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, o poder da ressurreição foi aplicado nessa vida. Nós precisamos nos lembrar que a ressurreição de Cristo acontece todos os dias. Quando alguém reconhece Jesus como Senhor, ele sai da morte e vem para a vida. Em Cristo ele ressurge. Percebe aí como essa palavra é tão importante nos dias de hoje? E que o Senhor esteja reavivando na sua casa o temor do Senhor, a alegria da salvação, e esteja reavivando no seu lar a esperança que só Cristo dá. Porque nessa terra nós não precisamos esperar grandes coisas não, mas nós já temos aqui grandes coisas da parte do Senhor, amém, irmãos? É com esse entendimento que você vai orar pela sua casa. Cola aí com seu cônjuge, com seu familiar, ore por você, pelo seu lar, para que Deus esteja reavivando a alegria da salvação, reavivando o temor no Senhor, reavivando a esperança aqui e agora, não de dias melhores aqui, mas reavivando a esperança de permanecermos firmes na presença do Senhor, iluminando a glória de Deus através de nós, para a glória dele mesmo. Ore ao Senhor pelo seu lar, em nome de Jesus. Em média voz, ore para que o seu familiar ouça e concorde com amém. Oh Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu santo nome, porque tu és digno, ó Pai, de toda a nossa gratidão, ainda que por mais queiramos louvar e celebrar ao Senhor, ainda ficamos muito aquém daquilo que o Senhor é digno de receber de nossas partes. Que nós pedimos nessa manhã que o Senhor esteja, ó Pai, reavivando, ó Pai, a alegria da salvação em nossos lares, em nossos corações. Cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, reaviva, Senhor, esta alegria da salvação, de pertencer ao Senhor em Cristo Jesus. Reaviva essa alegria nos lares que aqui pertencem ao Senhor. Que o Senhor esteja renovando, ó Pai, a alegria no Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que o Senhor esteja reavivando, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, a esperança da glória eterna, a esperança que nos guia no dia a dia, a esperança que nos move a sermos os melhores cidadãos no dia a dia. Reaviva a tua palavra em nossos corações, reacende, ó Pai, a chama do teu amor em nossos corações, para que possamos de fato, ó Pai, viver nessa perspectiva, viver nessa atmosfera da glória do Senhor, viver, ó Pai, no domingo da ressurreição, para a glória do Senhor.
Pai, nós te pedimos a visitação do Teu Espírito Santo em nossas mentes e corações nessa manhã, que seja o Senhor falando às nossas mentes, seja o Senhor convencendo, ó Pai, do Teu chamado, convencendo do Teu amor, à medida que a Tua palavra for exposta, seja o Teu Espírito Santo avivando a Tua palavra em nossos corações, para que esse maná do céu esteja alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé e nos dando, ó Pai, discernimento da caminhada que temos que desenvolver, para louvor e glória do Teu santo nome. Assim oramos, colocando nossas vidas em Tuas mãos santas e poderosas, colocando os lares aqui representados, colocando a igreja presbiteriana do Eldorado no Teu trono, ó Pai, no Teu altar, colocando os irmãos que estão lá no acampamento, que o Senhor esteja e continue falando àqueles corações, e que toda boa obra do Senhor se cumpra em nós e através de nós, para que esta nação creia e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Jesus Cristo é o Rei da criação, o Senhor de toda a honra e toda a glória, e é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia e pode deixá-la aberta em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Na liturgia nós fizemos a leitura dos versos iniciais. Lucas 24, a partir do verso 13. Queridos, antes de lermos esse texto, preste atenção, eu quero te contextualizar. Não em data histórica, não em elementos culturais, mas quero te inserir na perspectiva dos apóstolos, te contextualizar na perspectiva dos discípulos daquela época. Pense comigo. Você vive em uma sociedade, em uma cultura, em uma nação que está acostumada com os reveses: cativeiro, prisão, vitória, derrota, derrota, vitória, derrota, 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 vitória. Você vive nessa cultura, no meio desse povo, que hoje está bem, mas daqui a pouquinho já está escravo, já está preso por uma nação, já está debaixo de maldição. E você é um povo e faz parte de um povo que está debaixo de uma opressão de um governo estrangeiro, o Império de Roma. Era assim que viviam os discípulos e os apóstolos na época em que Jesus foi crucificado. Muitos desses discípulos estavam esperando um rei, não um rei eterno, um rei humano, um rei político, um governo que seria estabelecido, um general de guerra. Muitos ainda estavam com essa percepção. No meio dos discípulos, aqueles mais próximos, inclusive, aqueles que viram milagres como vista aos cegos de nascença, ressurreição de mortos, multiplicação de pães, cura de enfermos, esses que testemunharam esses milagres ainda não haviam entendido quem era Jesus. Para eles, um líder político, um chefe de Estado, um general de guerra, muitos estavam esperando este Redentor, aquele que redimiria da opressão romana, aquele que redimiria da diversidade e da injustiça do governo ou da religiosidade judaica da época. Eles estavam esperando esse tipo de Redentor. Muitos tinham essa ótica. E quando Jesus Cristo, naquela sexta-feira, a chamada sexta-feira da paixão, foi entregue e foi crucificado, o mundo acabou para a maioria deles. Decepção, frustração, desânimo, tristeza. Muitos se esparramaram por todos os campos, fugiram. Outros voltaram para o seu trabalho, voltaram para os seus negócios, voltaram para as suas cidades. Aquela multidão que acompanhava Jesus se dispersou. Essa era a situação daquele povo, naquele momento. Na sexta-feira, a crucificação de Jesus foi a derrota daquele povo. Foi sinônimo de decepção, frustração. Aquele que nós esperávamos que nos salvaria, nem pôde salvar a si mesmo. Vamos fazer a leitura deste texto com essa compreensão da ótica daquele povo, inclusive os apóstolos, que se dispersaram, se esconderam e estavam
desiludidos, a ponto de não crerem no testemunho das Marias, a ponto de não crerem na ressurreição, quando foi testificado que Jesus não fora encontrado no túmulo. Lucas 24, versos 13 até o 27, vamos fazer uma leitura alternada. Os irmãos vão ler os versos pares, em alta voz, com boa disposição. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Agora nessa oração, uma oração pessoal. Peça ao Senhor: Senhor, não permita que eu seja nécio e tardo de coração. Senhor, que Teu Espírito Santo fale ao meu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Clamamos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja avivando a Tua palavra em nossas mentes, para que não sejamos nécios e nem tardos de coração para crer em tudo e que o Senhor revela a nós por meio da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, tira as escamas dos nossos olhos, tira a cegueira espiritual, desperta-nos, ó Pai, da letargia espiritual, desperta-nos, ó Pai, da indolência, desperta-nos de toda apatia, e que possamos nessa manhã celebrar a ressurreição como um fato que ocorre nos dias de hoje, um fato que ocorreu em nossos corações, um fato que ainda vai ocorrer em milhões de corações a partir da pregação do Teu Evangelho. Pai, nós te pedimos nessa manhã bendita, vivifica a Tua palavra e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Saiamos daqui fortalecidos no Senhor e convencidos do Teu chamado e nutridos para servir ao Senhor dia após dia, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, esses 2 discípulos que estavam voltando para sua terra, não é? 11 quilômetros de caminhada, eles estavam voltando para a sua cidade, para o seu povoado, decepcionados, tristes, e eles mesmos revelam, né, essa decepção. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, verso 21.
Eles estavam voltando e normalmente quando a gente está decepcionado, frustrado com alguma coisa, a gente encontra alguém que também está decepcionado e frustrado, sobre o que a gente conversa? Sobre as nossas frustrações, não é? A gente conversa sobre as nossas decepções, e aí nós vamos alimentando a tristeza, o desânimo, a apatia, ou seja, a desesperança. É assim que nós somos. Esse é o ser humano. E assim é o povo de Deus. Assim era o povo de Deus no Velho Testamento, e assim é o povo de Deus no Novo Testamento. Por isso a necessidade constante de buscarmos avivamento, de buscarmos as Escrituras, de buscarmos em jejum e oração, Senhor, vivifica a Tua palavra em minha vida, porque você não está isento de passar por isso. Os apóstolos que viram sinais e maravilhas, que realizaram sinais e maravilhas em nome de Jesus, caíram nessa. Quem somos nós para não cair? Não é mesmo? Se eles que viram tiveram dificuldade de crer, quem somos nós que não vemos, não testemunhamos e que vamos manter uma fé viva de fato? Uma fé que transpõe montes, uma fé que vence barreiras, uma fé que vence dificuldades. Percebeu a importância dessa busca constante em jejum e oração? Senhor, aviva a Tua obra em mim. Vivifica a Tua palavra no meu coração para que eu não seja tardo e nécio de coração. Que assim somos nós. Nós cremos no que apalpamos. Nós consideramos aquilo que vemos. As coisas espirituais são pesadas demais para nós mesmos. Por isso que não se entende de forma carnal. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Por isso Jesus enviou o Espírito Santo. Porque as coisas espirituais só se entende através do Espírito de Deus. E nós precisamos buscar o enchimento desse Espírito para não cairmos nas decepções do dia a dia. Para não permitirmos que as lutas do dia a dia venham a apagar a alegria da salvação. Para não permitirmos que o pecado traga morte em nosso relacionamento com Deus Pai. Porque o pecado é que gera morte. E nós precisamos andar lado a lado com o Senhor. Esses irmãos estavam andando lado a lado, um desanimado andando lado a lado com o outro desanimado. E Jesus chega de bicudo na conversa. Do que estáis conversando? Olha que cena. Imagina você conversando no ônibus. Aí alguém enfia a cabeça no meio de vocês dois assim. Vocês estão falando de quê? Isso é até engraçado, né? Você olha só, o que é isso aí? Surgiu do nada, né? E aí o Cleopas, olha que coisa. Era discípulo, até nome é citado, ele era conhecido. Cleopas responde: ô Zé, você não sabe o que se passou não? Você é o único lá em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu? Você está desinformado, hein? Você não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem nada, né? Você está por fora das notícias. Foi isso, em outras palavras, que Cleopas fala para ele. Respondeu dizendo, lá o verso 18: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aí ele começa a falar para Jesus, não é? Explicando o que aconteceu, e começa a pregar para Jesus. Foi isso, aquilo outro. A gente tem essa tendência, né, fazer com Deus, pregar para Deus. A gente está no poço do desânimo, no poço da apatia, no poço da desilusão, totalmente longe dos caminhos, e começa a pregar para Deus. É assim que estavam esses dois aqui. E aí Jesus dá essa palavra, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Por quê? Todos os discípulos já haviam sido alertados, informados do que estava para acontecer. Inclusive na noite da ceia, a última ceia, Jesus disse que ele seria tomado deles. Ele já havia ensinado e afirmado que ele seria entregue nas mãos de pecadores, mas que no terceiro dia aconteceria o quê? Vocês também não têm Facebook, não? O que está lá? Que no terceiro dia aconteceria o quê? Pois é, eles já sabiam, já haviam sido informados, mas o que aconteceu? Inclusive com os apóstolos. Aqueles homens estavam transpirando a unção de Deus, expulsando demônios, curando enfermos em nome de Jesus. Mas aconteceu um fenômeno da sexta-feira da paixão, né?
E tem muito crente vivendo na sexta-feira da paixão até hoje. Não sei se está na sexta-feira da paixão ou no domingo da ressurreição. Tomara que seja, amém, irmãos? Que nós vivamos na perspectiva do domingo da ressurreição e não na perspectiva da sexta-feira. Qual é a perspectiva da sexta-feira? Decepção, frustração, derrota. Ih, deu ruim, perdemos a batalha, esse negócio foi só uma ilusão. Esse profeta não deu nem fogo de palha. Na mente de muitos estava assim. Estavam na perspectiva da sexta-feira, inclusive os apóstolos. A ponto de as mulheres chegando testemunhando, o mestre ressuscitou. Está doida, mulher? Já bebeu nessa madrugada, já está tonta? Discípulos que curaram enfermos, que expulsaram demônios, que viram o que você não viu. Falaram isso para as mulheres. Jesus, depois de sua ressurreição, registra nas Escrituras pelo menos 10 momentos que ele se relaciona com os discípulos, individualmente, coletivamente ou com a multidão. Pelo menos 10. Esse momento foi a quarta aparição, vamos dizer assim. Quarto momento que Jesus se relaciona com alguns discípulos. Aqui no caso com esses dois. Mas havia ainda essa dúvida. As mulheres testemunharam. Jesus depois aparece no cenáculo, lembra dessa passagem? Ele aparece no meio do templo, assim, do cenáculo, portas fechadas, janela fechada, porque estavam com medo de Roma. Todo mundo lá escondidinho, amedrontado, assustado. Ele aparece, paz seja convosco, que o pessoal leva um susto. Custa crer no que estão vendo. Aí no domingo seguinte, porque Tomé tinha faltado desse culto, por isso não é bom faltar do culto, que você perde a bênção. Tomé faltou do culto na primeira aparição de Jesus ali no meio do cenáculo, Tomé não estava. Aí no domingo seguinte, estão lá os apóstolos falando com Tomé, olha, apareceu aqui, ele falou conosco, Tomé, duvido, só acredito se eu fizer o quê? Só colocar o dedo na ferida. Tinha que ser na ferida ainda, né? Não podia ser só no ombro não, tinha que ser na ferida. Aí Jesus de novo aparece de supetão, e repreende a incredulidade daquele discípulo. Põe aqui as mãos nas feridas. Percebe, irmãos? Como é fácil para nós manifestarmos e desenvolvermos a nossa vida na atmosfera da sexta-feira e não da domingo da ressurreição? Volta e meia, nós entramos nessa atmosfera de incredulidade, de medo, de desesperança, de desilusão. Volta e meia, nós entramos nessa esfera. Por isso a importância da comunhão dos santos. Por isso a importância da oração, do jejum, de compreender as Escrituras que já revelaram a nós tudo o que se passou, tudo o que se passa e tudo o que vai passar. Amém, irmãos? Os dias que nós estamos vivendo já foram profetizados. Não se assuste, não se espante. Não seja tomado por surpresa, porque à medida que se aproxima a volta de Jesus, falsos mestres se levantarão, falsos profetas surgirão, fazendo milagres para enganar, se possível, os eleitos. Muitas lutas, rumores de guerra e guerras acontecerão. Você está assustado com a Ucrânia? Profetizado. Espere por mais. Esteja atento às coisas que vão se passar ao seu redor, aos sinais dos tempos, porque eles são um prelúdio da volta de Jesus Cristo. Amém? É um prelúdio, os sinais dos tempos. E nós não precisamos estar desapercebidos. Nós não podemos ser nércios e tardos de coração para compreender essas coisas, porque elas já foram reveladas. A ressurreição havia sido proclamada. A crucificação havia sido declarada. Os discípulos não deveriam ser tomados de surpresa, mas foram. E nós constantemente somos tomados por surpresa. Mais uma pergunta. Quando você está caminhando ao lado de um irmão, do que vocês conversam? Aquilo que vivifica a fé ou aquilo que esmorece a fé? Esses dois estavam conversando sobre as suas desilusões, as suas tristezas, os últimos acontecimentos na ótica da sexta-feira da paixão, não na ótica do domingo da ressurreição. Eles até ouviram falar que as mulheres
foram ao túmulo e não encontraram, mas não se lembraram que no terceiro dia o mestre ressuscitariam. E assim nós somos. Do que nós vamos falando no caminho? No seu caminho, o que você vem alimentando a sua alma com que tipo de palavra? As tristezas que o mundo alimenta, as decepções que aqueles que não possuem Jesus carregam em seu coração, ou as promessas do Cristo vive sobre a sua vida? Do que você tem alimentado a sua alma? O que tem sido o tema do seu diálogo, do seu discurso? Nós precisamos pensar nisso, porque nós precisamos viver na dimensão do domingo da ressurreição. Amém, queridos? E os dois fizeram esse relato de como o Senhor Jesus havia sido injustamente condenado. Olha aí, mataram o mestre, e ninguém matou. Ele se entregou por você, por mim, por nós. Eles o tinham, depois dessa passagem, se você continuar a leitura, você vai perceber, olha aqui nos versos 30 até o 33. E aconteceu que quando estavam à mesa, quando eles terminaram aquela caminhada, eles convidaram a Jesus para entrar e cear com eles, que já estava tarde. E eles foram se alimentar, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Amém, irmãos? É na comunhão, é no partir do pão, que Deus derrama a sua bênção. E foi naquele momento que ele partiu o pão, que os olhos foram abertos, e eles reconheceram o mestre que estava conosco durante todo o percurso, e nós não o reconhecemos. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Pai, e não reconhecemos o mover do Pai a nosso favor. Não reconhecemos a presença do Espírito Santo ardendo em nossos corações quando a palavra é exposta, porque estamos preocupados demais com as coisas do dia a dia. Estamos apegados demais às mazelas do mundo, às nossas dores e tristezas pessoais ou familiares. A palavra arde o coração, mas não nos acorda. Já te aconteceu isso? A gente às vezes está pregando, aquilo está ardendo no seu coração, ou nem está ardendo, e você entra do mesmo e sai do mesmo jeito que entrou? Assim somos nós. Por isso a importância dessa comunhão da fé, de estarmos juntos, de estarmos ministrando a graça que Deus derrama sobre nós mesmos, uns aos outros, de estarmos nos grupos familiares, nos fortalecendo mutuamente, nos exortando, nos ensinando mutuamente, orando uns com os outros, porque nós facilmente saímos do domingo e retrocedemos para sexta-feira. Facilmente. Nós esquecemos da obra de Jesus e a alegria de todas as alegrias, que é a alegria da salvação, em troco de um prato de lentilhas, pelas dificuldades dessa terra. E aí nós nos abatemos, nos entristecemos. E o que nós podemos aprender nessa passagem final desses dois discípulos que foram acordados daquela sonolência espiritual? Assim que os olhos foram abertos, qual foi a atitude deles? Imediatamente voltaram para Jerusalém. Querido, querida, quem é a maior testemunha da ressurreição de Cristo? A igreja, você, eu, nós. A igreja é a maior testemunha da ressurreição de Cristo. Essa missão de testemunhar essa ressurreição é nossa. E nós precisamos sair de onde nós estamos e rapidamente testemunhar que Jesus Cristo vive e vive para sempre. Amém, queridos? Testemunhar para que essa ressurreição aconteça em outros corações. Porque Romanos fala com muita clareza que Deus aplica este poder salvador no coração daqueles que creem.
E quando cremos no Evangelho da salvação, nós saímos da morte para a vida. Essa é a nova vida, a vida que ressurge das trevas, a partir do Evangelho de Deus. Diz assim, Romanos 8, versos 9 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 11. Em vós habita o Espírito de Deus, amém, irmãos? Essa é a ressurreição que foi aplicada em nós. Nós estávamos mortos nas trevas do pecado e hoje nós vivemos em Cristo Jesus. Na volta de Jesus Cristo, nós seremos glorificados como Ele foi glorificado. E aí viveremos eternamente na casa do Pai. Viveremos eternamente do lado do Senhor. Esse Filho unigênito do Pai se torna então, através da ressurreição, o Filho primogênito. Já se deu conta disso? Jesus era o Filho unigênito. Agora, a partir da ressurreição, ele se torna o Filho primogênito, porque na casa do Pai, ele é o irmão mais velho entre muitos irmãos. Ele é o primogênito nessa família da fé. E nós precisamos entender esse chamado, esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo poder que levantou Jesus daquela sepultura é o poder que foi aplicado na sua salvação, que te tirou das trevas para a luz. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus aplica essa obra em meu coração, por que nós vamos permitir que a sexta-feira da paixão volte com todas as mazelas da tristeza, da decepção, da frustração, da desilusão, da desesperança? Nós precisamos viver nessa dimensão do domingo da ressurreição, entendendo quem nós somos em Cristo Jesus e as cenas dos próximos capítulos. Amém, queridos? E que seja essa a perspectiva da sua vida. Agora eu e você, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos celebrar a ressurreição de Cristo. Jesus vive. Amém ou não amém? Nós precisamos viver nessa atmosfera. Você vive para a glória de Deus Pai. Você nessa terra é o mensageiro dessa mensagem que nós proclamamos. Proclamemos a ressurreição de Cristo. Não é um coelhinho, é o cordeirinho da Páscoa que tira o pecado do mundo, que traz paz, salvação e redenção. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Quero convidar o Ministério de Louvor à frente. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo continue vivificando a tua palavra em nossos corações. Que a tua palavra seja aplicada por meio do teu Espírito Santo e que possamos de fato, ó Pai, desenvolver a nossa existência para louvor e glória do Senhor. Desenvolver a nossa existência na atmosfera da ressurreição, porque em Cristo Jesus nós vivemos para a tua glória. Nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã bendita e contamos com a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar esse culto ao nosso Deus, louvando, adorando.